Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso mestre possa estar presente, nos envolvendo hoje sempre. E é uma alegria grande sempre que a gente vem a essa casa, e apesar de nós estarmos lá na casa de Agostinho, Centro Espírita de Jacarepaguá, desde a nossa pré-adolescência, essa casa aqui também não deixa de ser uma parte da nossa história na doutrina, já que já conhecemos essa casa pelo menos desde 1987. Já vimos aqui, primeiro como jovem, depois como expositor. Enfim, é uma casa querida também no nosso coração. E além dos amigos que a gente tem nessa casa. Conforme foi anunciado pelo Gilberto, nosso meio espírita tem o hábito de ficar retido ao Evangelho segundo o Espiritismo, o que é muito bom. Porém, nós nos esquecemos que no Evangelho da Boa Nova existem muito mais trechos do Evangelho, muito mais trechos enriquecedores do que apenas aqueles que Kardec selecionou para o Evangelho segundo o Espiritismo, já que aqueles eram os que traziam o conteúdo que o codificador queria levantar sob a luz do Espiritismo. Porém, em momento nenhum, ele nos disse que relegássemos o restante do Evangelho ao esquecimento. Porém, um fato corriqueiro, comum entre os espíritas, não lermos a Boa Nova. E eu particularmente gosto muito de pensar na Boa Nova, pensar no Evangelho, alguns temas pouco comentados e pouco conhecidos entre os espíritas, porque são bastante ricos de ensinamentos. Um deles é esse trecho, um trecho bastante pequeno, sobre Marta e Maria, duas irmãs que um dia tiveram a graça, a honra de receber a visita de Jesus no seu próprio lar. Sempre que eu comento esse trecho, eu costumo lembrar e perguntar: quem não gostaria de receber a visita de Jesus? Alguém aqui gostaria? Já pensou que beleza? Ana Beatriz já disse logo aqui, toda feliz, todo mundo. Será que é todo mundo mesmo? Eu acho que sim, né? Já pensou que beleza? Jesus sentadão lá no sofá da sua sala, bebendo um aguinho, o sanduíche, aquele salgadinho que a gente esquentou no forno, né? Tirou no congelador, que maravilha, né? Jesus sentadão lá na sala, batendo papo, dando impressões sobre a Olimpíada, o que ele achou da final dos 100 metros femininos, quem foi a segunda colocada na final. Que maravilha, a gente batendo papo ali com Jesus, trocando uma ideia com ele, né? Tarde inteira com Jesus na nossa sala. Como será que nós reagiríamos a isso? A gente fica pensando, se fosse eu, se fosse na minha casa, quem me dera ter Jesus na minha casa? Já pensou receber Jesus em casa? Que beleza, né? Que maravilha. Pois é, essas duas irmãs tiveram essa grande felicidade. Elas receberam Jesus. Jesus chega na casa das duas irmãs, senta-se o que deveria ser o sofá da época, e ali permanecendo, as duas irmãs reagem de formas distintas. Quando a gente começa a perguntar: e aí, Jesus na sua casa? Cada um já pensa o que faria, né? Cada um pensa no que seria a sua reação. As duas irmãs, Marta e Maria, têm reações bastante distintas. Maria se senta aos pés de Jesus e fica ali embevecida, babando, ouvindo cada vírgula que o mestre tem a contar, cada palavra que o mestre tem a falar. Já Marta, mais ansiosa, mais angustiada com a presença do mestre, tem uma reação que quase não acontece entre nós humanos. Fica atarantada, querendo arrumar as coisas que não deu tempo de arrumar antes do mestre chegar, querendo botar os quitutes, os melhores quitutes da casa no forno, rápido, para esquentar, ajeitar tudo, porque tem que servir o mestre da melhor maneira. Só esqueceu de uma coisa: o tempo passa, o tempo voa, o relógio avança. E o mestre estava falando, ela está lá atarantada na cozinha, preparando as coisas, ajeitando um paninho, puxando não sei o quezinho, arranja uma água mais fresca, vamos ver o que está faltando. Enquanto isso, Maria está lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo aquelas palavras e tal. Marta, daqui a pouco, tem uma reação bastante humana, que também quase não acontece entre nós. Quase nunca. A gente nunca faz isso, a gente já passou dessa fase. As mulheres nunca. Só os homens que fazem essas coisas. Marta está lá atarantada com seus afazeres domésticos para arrumar a casa para Jesus, que já chegou. E ela observa que está lá Maria sentada aos pés de Jesus. E ela deve olhar a primeira, já faz uma cara feia, na segunda deve ter feito um bico, na terceira ela não aguenta, vira para Jesus e fala: mas Senhor, ao invés dela chamar a atenção de Maria, ela chama a atenção de Jesus já naquela, eu vou falar, espetar o mestre
que ele vai dar uma chamada na Maria. Mas veste, não te incomoda, não parece injusto que enquanto eu estou aqui a fazer todas as tarefas para preparar a casa, preparar o que há de melhor para servi-lo, que a minha irmã Marta Maria, permaneça aí sentada aos teus pés, apenas te ouvindo, enquanto eu aqui trabalho sozinha. A gente nunca fez isso, tenho certeza. A gente não faz essas coisas. Afinal, todo mundo aqui é espírita, né? Óbvio. Então é óbvio, isso é coisa lá na Marta. A Marta tem essa reação. E aí a gente imagina, né? A reação humana nossa seria o quê, Maria? Vai dar uma mãozinha lá para Marta, né? E Jesus responde: Marta, é que Maria escolheu a melhor parte. As respostas de Jesus são sempre surpreendentes e enigmáticas quando vistas pela superfície. Muitas vezes são incompreensíveis. Uma boa parte delas só foi compreendida, ou melhor compreendida, a partir do momento em que as luzes do Consolador prometido vieram clarear e tirar o sentido obscuro, o sentido que estava guardado nessas suas palavras. Mas nessa passagem de Marta e Maria nem precisa ir tão longe. Se a gente buscar nas entrelinhas, se buscarmos em cada passagem dessa pequena historieta, quais são os fatos onde a gente se encaixa e que realmente pode ser trazido para a nossa vida, para a nossa existência, nós vamos tirar grandes lições. A primeira parte, como nós falamos, é essa questão de receber Jesus na sua casa. A gente pensa em receber Jesus sempre da forma física que Maria e Marta receberam. A gente queria Jesus na nossa casa encarnado. A gente queria Jesus batendo um papo particular, pessoal, íntimo com a gente, nos trazendo informações exclusivas, inéditas acerca da nossa vida. Porque nós temos ainda essa necessidade, essa carência desse atendimento personalizado. Quanto mais a gente quer atendimento personalizado, mais a gente é atendido por telemarketing e secretária eletrônica de empresa, né? E aí fica aquele inferno, digita número 4 para isso, número 5 para aquilo, e ouve musiquinha de avião, é aquela coisa, depois de 30 minutos, finalmente vem um humano te atender, cai a ligação. Então, enfim, ninguém nunca passou por isso, eu tenho certeza. A gente agora, isso, atendimento exclusivo, e cada vez estão nos dando computadores para nos dar atendimento personalizado. E a gente queria de Jesus isso, um atendimento personalizado. Isso eu sempre lembro uma passagem que o nosso querido Divaldo, que está encerrando hoje o seu ciclo de palestras no Rio, ele comenta que uma vez ele foi se queixar com Dona Joana de Anjos. Afinal de contas, eu já psicografo mensagem da senhora há tantos anos, a senhora nunca me mandou uma mensagem. É lógico, o Divaldo queria uma mensagem exclusiva, trazendo informações, noticiários, orientações exclusivas. E a Dona Joana falou: mas não, eu psicografo mensagem para você todo dia? Não, aquelas não valem. Aquelas são para os outros. Aquelas são livres. Não, senhor. A primeira pessoa que lê essas mensagens é o senhor. Divulga porque quer. Mas elas são para você. Sensacional o nosso querido Divaldo da nossa querida Joana. Então, todas as mensagens são primeiramente para o médium. O médium só não entende que não é para ele se não quiser. E se ficar se fazendo de besta e não entendendo que ele é o principal destinatário da sua mensagem. Apenas um pequeno apêndice de olho para a gente relembrar. Então, a gente fica querendo essas respostas individuais, ou melhor, essa entrevista pessoal com Jesus no nosso lar. E aí a gente esquece um outro detalhe, que tal como as mensagens de Joana de Anjos são para Edivaldo, são para Odivaldo, mas são aproveitáveis para todos nós, encarnados e desencarnados, viventes do planeta. E também o Evangelho é uma mensagem coletiva, cuja mensagem atende a todos os detalhes das nossas vidas pessoais. Se nós abrirmos a coleção Boa Nova, a coleção Fonte Viva de Chico Xavier e Emmanuel, a gente também fica se queixando: não tive a chance, não Gilson e Gilberto, mas a gente fica se queixando: não tive a chance de estar com Chico e receber uma mensagem individual. Também não receberam, eu também tive 2 vezes com Chico, não recebi nenhuma para mim. Então, porque a gente esquece que está lá
Cada um dos 4 livros tem 180 mensagens, totalizando aí, 720 mensagens aproveitáveis para cada um de nós. É só ler aqueles 4 livrinhos, 720 mensagens. Já cobre aí quase pouco mais de 2 anos, né? Mensagens individuais, pessoais, que são aproveitáveis à vida de todos nós. Tal como eles, numa passagem de André Luiz, muito interessante, eles vão a um templo na cidade de Nosso Lar, onde se apresentaria um espírito de grande envergadura moral, de elevada hierarquia espiritual. E ali apenas a caravana da qual André Luiz constituía e mais uma outra caravana constituída por uma mãe e 2 filhas iriam ter uma entrevista com aquele espírito belíssimo, espírito magnífico, de grande elevação. E aí André Luiz chega lá pensando que beleza, vamos ter informações fresquinhas. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. E ali então materializa-se o espírito. A primeira caravana começa a fazer suas perguntas bastante humanas, aquelas perguntas quilométricas. A gente primeiro faz uma palestra, para depois colocar no finalzinho uma pergunta para ver se eles confirmam a nossa opinião, né? A gente tem esse hábito. Faz aquela pergunta enorme, e André Luiz está pensando, agora vai vir uma dissertação sobre o assunto. O que o espírito faz? Não abre a boca. Ele abre uma espécie do que em mais alguns anos nós teremos de papel digital. Ele apenas abre um papel e naquele papel um texto se materializa. Qual não é a surpresa de André Luiz? O texto do Evangelho de Jesus. E aí quando André Luiz lê aquela resposta, ele diz, meu Deus, responde perfeitamente a argumentação das nossas irmãs. A seguir, nova pergunta quilométrica, nova resposta evangélica. E assim acontece com a caravana das mulheres, assim acontece com a caravana de André Luiz. E ele fica curioso com aquele estranho sistema de respostas. E o nosso irmão orientador da caravana então responde a André Luiz. Observa, André Luiz, que o Evangelho nos traz a resposta para todos os nossos questionamentos. Nós é que não temos olhos de ver. Mas o nosso irmão abrevia o tempo das suas respostas, ganhando tempo, já que o tempo dele é muito precioso, com esse método de respostas. É uma resposta que nos ensina que o Evangelho contém as respostas que precisamos e ele não perde tempo com longas e desnecessárias dissertações. Então vejam os companheiros que, tal como nesse exemplo, fica lembrado para nós que, de fato, das nossas problemáticas diárias, das nossas dúvidas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas inseguranças, o Evangelho ainda é a resposta que precisamos para cada uma das situações da nossa vida, por mais complexas que elas possam parecer. Falta-nos apenas conhecê-lo melhor para saber buscar no local certo as suas respostas. Então, quando pensamos naquela entrevista íntima com Jesus, será que Jesus não nos visitaria? Será que o nosso lar não é credor de uma visita de Jesus? Ou será que a gente é que não abre as portas para ele? Será que somos tão indignos assim de uma visita de Jesus? Quando ele nos diz que são os pecadores os seus favoritos? Que é para os doentes que o médico vem? Se somos todos doentes, se somos todos pecadores, segundo a norma tradicional das religiões, será que não somos nós os mais necessitados de receber a visita de Jesus? E será que ele não estaria disponível para nos visitar? É lógico que sim. No livro Libertação, quando finalmente aquela família tão atordoada e perseguida pelos sicários de Gregório se dispõe a realizar o primeiro culto evangélico no lar, André Luiz tem a oportunidade de nos reportar a resposta de Gudo, quando ele diz: hoje, André Luiz, mais um lar na terra abriu as portas para Jesus. Então vejam quão significativa é essa pequena frase. No momento em que um lar, uma família, uma pessoa se dispõe ao estudo do Evangelho, mais ainda, quando nós nos dispomos a sistematizar o estudo do Evangelho,
dentro dos nossos lares, não apenas pela forma tradicional do Evangelho no lar, mas principalmente quando cada um de nós faz um movimento íntimo de nos disciplinarmos na leitura do Evangelho, de nos disciplinarmos nas boas leituras de tantas obras espíritas que temos à nossa disposição, de mais do que apenas o ato mecânico de abrir um livro e ler uma página em voz alta, porque só isso não adianta. Mecanicismo não resolve o nosso problema. Mas quando nós nos adestramos, quando nós nos habituamos à leitura sistemática com o desejo sincero de compreender e buscar a aplicação daquelas palavras na nossa vida, quando nós nos habituamos à meditação de páginas e de ideias mais elevadas do que as nossas habituais, a pouco e pouco nossa casa vai se tornando uma morada para a espiritualidade superior. Nós estamos abrindo as portas do nosso lar para receber Jesus. E não tenho dúvidas de que Ele lá estará, assim como Ele está aqui, toda segunda, toda quinta, toda sexta, todos os dias que essa casa abre as suas portas para o trabalho, para o estudo, para o atendimento material ou espiritual de encarnados ou desencarnados. Jesus está aqui. Ele está aqui agora. Senão ele seria um grande mentiroso. Porque ele nos disse: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá estarei. A gente acredita que Jesus é mentiroso? Eu não. Então eu tenho certeza de que ele está aqui agora. Senão eu não seria capaz de estar em pé aqui falando. Senão eu não seria capaz de abrir a boca e falar qualquer coisa acerca do seu Evangelho. Porque ele está aqui. Senão isso não seria possível. Senão tantos de nós não estaremos sendo atendidos agora. Porque nós precisamos movimentar a nossa fé para que Ele chegue, para que Ele realize o trabalho que Ele tem que realizar, para que através dos seus mensageiros e dos seus emissários, cada um de nós possa receber a parte que lhe compete. Possamos receber o atendimento, a assistência, o tratamento espiritual ou material que se faz necessário. Isso que eu estou falando é baseado não apenas em estudos e informações que a gente tem, mas também baseado numa passagem de Divaldo, quando ele nos diz que durante as palestras espíritas, a espiritualidade está aqui, presente, realizando o atendimento espiritual. Muitos de nós, quando ainda não conhecemos a doutrina espírita, pensamos que o atendimento espiritual é o passe. Ou nas casas que realizam tratamentos e cirurgias espirituais, eles se realizam apenas naquele momento. E é um engano que nós realizamos. A maioria de nós passa a semana inteira envolto em pensamentos relacionados à nossa vida material, aos nossos problemas pessoais, aos nossos problemas profissionais, dinheiro e mais alguns outros interesses. E dificilmente abrimos alguma brecha mental para pensamentos como os que estão passando pelas nossas mentes agora. Evangelho, Espiritismo, meditação sobre o sentido da vida. A maioria de nós só abre brecha para esse tipo de pensamento quando está sentado aqui no salão. E é esse o momento que a espiritualidade se aproveita para realizar esses tratamentos, esses processos de desobsessão. Porque são os momentos em que a gente liga o nosso pensamento a uma frequência mais alta. Então, nesse momento, Jesus consegue chegar mais perto da gente. Então, imaginem quando fizermos isso dentro do nosso lar. Mais ainda, quando junto com a família, conseguirmos realizar esse tipo de estudo e de trabalho. Ele também estará no nosso lar. Os nossos mentores e amigos espirituais não precisarão mais esperar segunda-feira, 20 horas, quando finalmente eu vou pensar alguma coisa boa para poder me ajudar. Eles já vão ter mais dias e horários, até no meu lar, para me auxiliar, para me tratar. Mais do que isso, quanto mais eu me habituo aos bons pensamentos e aos bons sentimentos, cada vez mais eu vou me tratando. A autocura. Eu estou realizando o meu tratamento. Eu sou o agente da minha própria cura através da modificação dos meus pensamentos, através da modificação dos meus sentimentos. A absoluta maioria das doenças que nos assolam são resultantes dos nossos pensamentos doentios
da atual reencarnação. Karma, doenças oriundas do nosso passado, são uma minoria. Emmanuel nos diz que 70% dos problemas que enfrentamos na encarnação são resultantes dos desmandos da atual reencarnação. Então vejam quanta coisa a gente pode melhorar apenas com a mudança de postura mental. E aquela visita de Jesus que a gente fica aqui invejando Maria e Marta, pode se realizar, pode se concretizar, pode se tornar uma rotina nas nossas vidas, desde que realizemos o simples movimento de abrir a porta para Jesus. E como que se abre a porta para Jesus? Fazendo isso tudo que nós conversamos agora. Abrindo o nosso pensamento, abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso lar para o estudo do Evangelho, para a meditação do Evangelho, para nos tornarmos uma coisa habitual, comum, sem carolices e sem crendices, falarmos de Jesus e de seu Evangelho, falarmos da doutrina espírita no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, numa viagem no carro, tornarmos um hábito da nossa vida, discutirmos e realizarmos tarefas em prol da divulgação do Evangelho, em prol do atendimento dos mais necessitados, no nosso dia a dia, no lar, no carro, na rua, no trabalho, na faculdade, na escola. São todos momentos em que nós estamos abrindo as portas para Jesus. Isso vai se tornando um hábito na nossa vida. Então que não invejemos mais nem Maria nem Marta, que nos habituemos a abrir as portas para Ele. E aí vem a segunda parte da história, que são os comportamentos distintos de Marta e de Maria. Cada um de nós, se fizer uma reflexãozinha rápida, vai se posicionar. Qual teria sido a minha atitude? Não vale aquela ideal que a gente pensa, não. É a real. Pela minha personalidade, pelas minhas características. Eu teria agido como Maria ou teria agido como Marta? Cada um de nós tem a sua resposta. Cada um de nós sabe o que faria nessas condições. Se pensar direitinho, vai saber. Agora, transferindo isso para as nossas vidas. Quantas vezes temos agido como Maria e quantas vezes temos agido como Marta? Dentro da casa espírita, por exemplo, nós sabemos que numa casa espírita existem atividades para todos os gostos, para todas as personalidades e para todos os momentos da nossa vida. Em cada momento da nossa vida estará indicada uma terapêutica melhor. Calma aí, André, terapêutica? É casa espírita, é escola / hospital. Ou como a gente fala na faculdade de medicina, é um hospital-escola, onde a gente entra para ser tratado. Quando está melhorzinho, já começa a ajudar os outros que estão sendo tratados iguais a nós. E quando começa a ajudar os outros que está virando terapeuta, começa a aprender também. No hospital-escola, a gente aprende ajudando. A gente aprende tratando os doentes. Então, no hospital-escola, que é uma casa espírita, quando nós conseguimos sair da posição de apenas doentes recebendo tratamento e começamos a auxiliar no trabalho, nós estamos dando um passo em prol do nosso crescimento e do nosso avanço. Estamos nos tornando agora não apenas aquele que fica passivamente recebendo tratamento, mas também nos tornando alguém que está sendo agente da própria renovação e da renovação do próximo. Nos tornamos terapeutas. E isso é uma caminhada que não tem mais fim. É um processo que não tem mais como frear. É um processo inestancável. Vamos crescendo e aí a gente entende o papel de Tobias, o papel de Unísias, como no livro Nosso Lar, de André Luiz, e entende como é que André Luiz saiu da posição de doente, assistido da colônia, para um dos trabalhadores e divulgadores do trabalho da colônia junto a nós. Então, a casa espírita tem trabalho para todos em todos os momentos. Num primeiro momento, é natural que a gente chegue e receba o passe, receba a palavra, receba o estudo, e a gente fique ali numa posição de quem está apenas recebendo, porque afinal de contas, a gente precisa de alguma base doutrinária para começar a realizar algo. Num segundo momento, e aí vai o entusiasmo de cada um, esse segundo momento pode acontecer em 2, 3 meses, em 2, 3 anos, ou em 20, 30 anos, aí é de cada um.
Num segundo momento, a pessoa percebe que não basta ficar recebendo. Está na hora de mexer alguma coisa, está na hora de me movimentar também. Não apenas esperar que o movimento externo me beneficie e agora eu também me movimente e comece a beneficiar os outros. É natural. Nesse segundo momento é que a gente precisa prestar atenção para buscarmos o equilíbrio. Por quê? Porque nesse momento a gente pode ter uma postura semelhante à de Marta ou à de Maria. Ou a gente pode ficar apenas recebendo, apenas querendo ouvir, sem se movimentar. Ou a gente pode querer se movimentar tanto que esquece de sentar para ouvir um pouquinho. E se esquece de sentar para meditar um pouquinho, estudar um pouquinho. Então nós precisamos observar o equilíbrio, que é necessária a ação do trabalho, porque o trabalho é a oportunidade que nós temos de renovar as nossas atitudes e os nossos hábitos na prática. Mas o estudo nos é essencial para que nós saibamos o que modificar. Porque sem o autoconhecimento é impossível realizar a autorreforma. E se não conhecemos os caminhos pelos quais temos que trilhar, poderemos cometer muitos enganos. Um exemplozinho clássico, a mediunidade. Na antiguidade do Espiritismo, ou seja, pouco mais de 100 anos atrás, era muito comum, e até recentemente ainda se ouvia muito, hoje bem menos, uma pessoa que chegava na casa espírita pela primeira vez, era católica, apostólica romana, não entendia nada de espiritismo e morria de medo de espírito. Chegava na casa, contava meia dúzia de histórias e a pessoa identificava: "Ih, companheiro, você é médico, tem que ir para a mesa trabalhar." E na mesma noite o sujeito era sentado na mesa para psicografar, psicofonar, não voltava mais na semana seguinte. Obviamente. Alguns até voltavam, outros insistiam. Nos conta o nosso irmão Inácio Ferreira, que a época dele, década de 30, 40, a turma tinha que correr atrás dos médios, decidiu para botar o médico sentado na mesa para trabalhar, porque eles estavam com medo do espírito. Hoje, o conhecimento que temos, com a literatura toda que nos informa, apesar de que Kardec já nos falava isso no livro dos médiuns, mas deixa para lá, foi necessário muita prática, muitas experiências e muitos livros para que nós finalmente entendêssemos que a prática mediúnica é muito importante, sim, mas antes da prática mediúnica é necessário a esse irmãozinho primeiro se equilibrar. Muito passe, muita palestra, muita conversa, se equilibra. A Serena, na nossa casa há mais de 10 anos eu dirijo, eu coordeno um grupo de estudo da mediunidade e participo há mais de 15 da desobsessão. E temos observado muitos companheiros que chegam na casa espírita no seu primeiro dia de espiritismo com uma mediunidade absolutamente destrambelhada. Ele é sentado aqui na plateia como vocês, passa meses ouvindo palestra, recebendo passe de demanda fluidificada e apenas fazendo isso, se cura. Apenas fazendo isso. Tem a sua mediunidade asserenada, equilibrada. O nomezinho está na desobsessão, claro. Muitos dos fenômenos mediúnicos dessa pessoa cessam, outros amanham bastante. Aliás, eu mesmo passei por essa história. Sabe qual foi a minha terapêutica? Minha mãe vai até rir que ela já está lembrando, né? Quando eu estava obsidiado, o médico espírita que me atendeu, o neurologista, falou assim: "Companheiro, o melhor remédio para você é vassoura." A gente pensou: "Bom, as vassouradas, minha mãe vai ter que me dar as vassouradas, né?" Ele: "Não, companheiro, você vai varrer o quintal. O quintal lá de casa nunca esteve tão limpo. Brilhava, só faltava arear as árvores e o cimento do chão. 3 ou 4 vassouradas diárias, não sobrava uma folha, uma formiga para contar a história." Terapia, trabalho, tratamento. E muito antes de eu pensar em frequentar a reunião mediúnica, minha mediunidade estava zerada. Pensei até que não era médium. Falei: acabou, não tem mais mediunidade. Acabaram com a minha mediunidade no centro espírita. Anos depois de muito estudo, depois de frequentar a reunião de estudo, reunião de educação da mediunidade, sem produzir um único fenômeno, anos depois, é que finalmente a minha mediunidade voltou durante as reuniões práticas, aí serena, calma, equilibrada, tranquilo. Então, vejam vocês o ensinamento de Kardec, como ele nos é importante. Primeiro, a serena fera, calma, tranquiliza, vai estudar, vai entender o que está acontecendo,
vai conhecer o que são esses fenômenos para tentar diminuir o número de armadilhas nas quais você pode cair durante a caminhada. Vai estudar, vai ler, vai meditar, vai entender, para só então ir para a prática mediúnica. Todos de nós apressados já queremos ir logo para a mesa mediúnica, que é para repsicografar o Paulo Estevam parte 2. Doce de desilusão. Chico, para psicografar as obras históricas, recebeu o seguinte recado de Emmanuel quando ele pediu: companheiro, você está num momento muito atribulado, essa criançada na sua casa ainda não te dá serenidade o suficiente para psicografar essa obra. Aguenta um pouquinho. 4 anos depois, aí ele foi psicografar as obras históricas. Aquela série histórica de Emmanuel, maravilhosa, que deve ser lida e estudada por todos nós. Então, vejam que ensinamentos interessantes a gente pode ir colhendo daí. Nos é necessário, de vez em quando, parar para ouvir, parar para ler, parar para meditar. Porque se ficamos no afã de Marta, nós perdemos a melhor parte. Porque realizamos, engrossamos o nosso currículo de tarefas, e aí a gente desenvolve aquela asinha, né? Do trabalhar, a asinha do amor, a asinha da caridade. Só que a asinha da intelectualidade, ó, está atrofiadinha aqui. Já viu gavião que voa com uma asa só? Cai. Não levanta nem voo. Vamos pular da árvore, pular do penhasco, e dali mesmo, ó, de vivo no chão. Então a gente precisa desenvolver as duas asas. Precisamos buscar não apenas os afazeres, não apenas a faina, não apenas a estiva. Temos que também nos preocupar com o estudo, com o entendimento, com a literatura. Por outro lado, também não podemos ficar apenas no estudo, apenas na leitura. Temos que buscar o equilíbrio também no trabalho, da realização do trabalho do bem. Temos que levantar, como dizia o expositor, que agora está me fugindo o nome, temos que levantar da cadeira. Temos que sair da cadeira e abraçar também o trabalho. Cada um, claro, dentro do seu tempo, dentro do seu momento. E trazendo isso para a nossa vida pessoal, observemos dentro do nosso dia a dia, observemos dentro do nosso lar, no nosso trabalho, quantas vezes, por esse afã de realizar coisas, de botar tudo em ordem, de colocar tudo da melhor maneira possível, nos esquecemos de buscar também a melhor parte. Afinal de contas, todos nós temos vários aspectos da vida que têm que ser valorizados. Quantas vezes, no afã de trabalhar e ganhar dinheiro, nós acabamos abandonando os nossos filhos no lar? Quantos companheiros, até mesmo, por um excesso de entusiasmo no trabalho doutrinário, no trabalho dentro da casa espírita, no trabalho dentro do movimento espírita, acabam relegando a família a segundo plano. E, no entanto, está lá no livro dos Espíritos. A maior missão do homem encarnado é a paternidade/maternidade. É a nossa grande tarefa. Criar e orientar os nossos filhos. Formar os nossos filhos para que eles se tornem homens de bem, não de bens, como o pessoal costuma falar bastante por aí. Você já deve ter ouvido várias vezes isso. Se eles puderem até se tornar homens de bens, porém, sendo um homem de bem, não há problema nenhum. Cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua prova, cada um tem a sua expiação. Se a sua tarefa, a sua prova for a riqueza, nenhum problema. A doutrina espírita não condena a riqueza. Em momento algum. Mas ela nos orienta como utilizarmos essa riqueza em benefício nosso e do próximo. Então, que a gente procure o equilíbrio, o caminho do meio. Nem tanto Marta, nem tanto Maria. Mas que a gente procure aproveitar a melhor parte. Quando Jesus fala que Maria aproveitou, escolheu a melhor parte, foi porque Maria não desperdiçou a oportunidade de receber ali, ao vivo, diretamente da fonte, as palavras, a água que Jesus vinha nos trazer. Afinal de contas, era um momento único, um momento ímpar. E quantas vezes perdemos momentos únicos da nossa vida porque estamos atabalhoados com sem número de coisas muito importantes para fazer, que amanhã não significarão nada para nossas vidas. Temos que ter essa atenção de buscar realmente a melhor parte. E essa melhor parte
certamente será o Evangelho de Jesus, serão aqueles valores que Jesus nos traz: honrar pai e mãe, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, deixar que os mortos enterrem os seus mortos, porque nós temos que buscar a vida. Afinal de contas, vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Por quê? Porque quando conhecermos a verdade nos libertará. O que temos feito para encontrar a verdade? O que temos feito para conhecer a verdade? Quantas vezes temos movimentado o nosso íntimo para que a nossa luz brilhe? Quantas vezes temos buscado o Deus que existe dentro de nós? Vós sois deuses, fareis tudo o que faço e muito mais. Será que Jesus estava mentindo? De novo, eu não acredito que ela esteja mentindo. Então devemos buscar dentro de nós essa melhor parte. Devemos buscar na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da doutrina espírita, no nosso lar, no Evangelho. Devemos buscar essa melhor parte, para que ela possa enriquecer a nossa vida, para que ela possa enriquecer o nosso íntimo, para que nós possamos ter o equilíbrio de ajuizar o momento de agir, o momento de estudar, o momento de correr, o momento de parar, o momento de trabalhar, o momento de estudar. Temos que buscar esse equilíbrio. Uma última lembrança: sempre gostei do irmão Jacó, do livro Voltei. E cada vez que leio e releio aquela obra, encontro mais motivos para meditação. E aquela obra, que eu considero uma homenagem ao trabalhador e ao dirigente espírita, é uma grande lição disso tudo que nós estamos falando. Porque Jacó, encarnado, foi Frederico Figner, que esteve na nossa casa em 1930, na inauguração do prédio onde até hoje trabalhamos. Figner era um homem riquíssimo, um imigrante, que chegou ao Brasil, literalmente, sem nada, e começou a comercializar gramofones, acabou se tornando proprietário da gravadora Odeon, e dali, como empresário muito ativo e muito competente, ele só foi aumentando os seus haveres, aumentando as suas propriedades. Conheceu a doutrina espírita, teve a oportunidade de ver uma filha materializada, uma filha já desencarnada materializada, tornou-se espírita, tornou-se um trabalhador, tornou-se um homem que realizou muito em prol da doutrina espírita, fez muita caridade, deu muito dinheiro, doou o terreno onde hoje funciona o Retiro dos Artistas. Enfim, foi uma pessoa que realizou muito, foi uma pessoa que utilizou a sua riqueza e o seu tempo disponível para divulgar a doutrina espírita. E assim é que, ao desencarnar, ele já imaginava que quando desencarnasse, chegaria do lado de lá em excelentes condições espirituais, brilhando, luminoso, liberto do seu passado. Quando desencarna, qual não é a sua decepção ao observar o seu perispírito? Compara. Que isso não sirva de desânimo para ninguém, porque afinal de contas tem um lado bom da história. Afinal de contas, quem não quer ser recebido por Dr. Bezerra de Menezes no seu desencarne? Ele foi recebido. Então, de alguma coisa já valeu tudo isso. Ele foi recebido por Dr. Bezerra de Menezes, não teve que fazer aquele estágiozinho light, naquela encantadora estância aí do mineral chamada Umbral, não teve que passar por nenhum dos tormentos que André Luiz passou durante 9 meses. Ele foi, literalmente, socorrido por Bezerra e levado numa grande highway para os planos mais elevados. Mas que decepção! Ele que esperava chegar do lado de lá luminoso, olha assim, opa! E aí, naquela caravana de recém-desencarnados, ele observa uma mulher, quando está lá ele, opaco, pesadão, com dificuldade, uma mulher livre, leve, solta, brilhante, luminosa, uma beleza. Ele olha aquela mulher: quem terá sido essa mulher, sacerdotisa? Terá sido deve ter sido uma freira, deve ter sido alguém que realizou muito trabalho assistencial, religiosa, com certeza. Bom, lá pelas tantas, num determinado pedaço da estrada que eles estão tomando para os planos mais elevados, Jacó observa que no céu de repente surge como que uma revoada de pássaros brilhantes, e ele vai vendo que aqueles pássaros vão se aproximando, e daqui a pouco ele identifica que não são pássaros. Não eram super-homens. Eram crianças desencarnadas. E serve aquela revoada de crianças, e as crianças se aproximam, fazem uma festa em torno daquela mulher,
a recebem com beijos, abraços, uma festa, e dali mesmo já partem com ela para as altas esferas. Aí o Jacó caiu o queixo, ele não aguenta mais e pergunta, né, para o bezerro, cara, quem é essa mulher? Porque eu não conhecia. Ela era espírita, fez algum trabalho, e o bezerro, com a tranquilidade do mundo, naturalmente, falou, não, Jacó, essa moça foi uma professora que realizou santamente a sua tarefa. Curioso, né? Vejam vocês, uma professora que realizou santamente a sua tarefa. Isso é um grande estímulo para os professores, com certeza. Porque vejam que beleza, ele não falou em religião, ele não falou em trabalho assistencial, ele não falou em caridade, ele não falou em dar dinheiro, em tirar a roupa do corpo e dar para alguém que passava frio. Ele apenas falou de uma professora, essa professora já não é nova, né? Que realizou a sua tarefa de forma santa, com dedicação, com amor, com carinho. E ela tinha mais luz do que ele. Então a conclusão que o Jacó chega no final da sua obra é que ele se preocupou muito em realizar. Ele foi Marta. Ele fez muito, deu muito dinheiro, trabalhou muito, realizou muita coisa, divulgou muita doutrina e foi devidamente recompensado por isso. Afinal de contas, não é qualquer um que é atendido por bezerro no seu desencarne e não precisa passar nenhum tormento no umbral, nas zonas inferiores, que é levado direto para uma colônia espiritual e é recebido por Guilherme Ribeiro, por Sampaio, aquela turma toda da antiga e que eram os grandes trabalhadores da doutrina da primeira metade do século passado. Isso não é para qualquer um. Realmente tem que ter muito merecimento, e ele tinha. E por isso ele é recompensado. Mas o mundo espiritual, usando uma paródia olímpica, não é uma corrida de 10 mil metros, onde a gente corre, e no final ganha uma medalha. O mundo espiritual é um mundo onde se reflete o nosso estado íntimo, onde chegamos e seremos alocados na esfera que corresponda à vibração que já conseguimos conquistar, ao nível de paz que já conquistamos, não apenas pelas nossas realizações externas, mas principalmente pelas nossas realizações íntimas. Muitas vezes nos observamos num afã muito grande de realizarmos a auto-reforma de fora para dentro. Muitas vezes, por engano naturalmente, por inexperiência nesse campo, queremos parecer que somos muito bons e nos esquecemos de ser essencialmente bons. Nos preocupamos em aparentar uma elevação espiritual que não encontra correspondente no íntimo. Então precisamos de fato buscar a melhor parte. Precisamos de fato começar a determos um pouco essa nossa angústia, essa nossa ânsia, e começarmos a procurar também o silêncio interior. Procurar esse lugar que está lá dentro de nós, lá onde está escondida a nossa personalidade, onde está a nossa intimidade. Começar a abrir aos pouquinhos essa porta, para que essa transformação possa ocorrer de dentro para fora. Porque a transformação de fora para dentro é fantasia. Na hora que a fantasia cai, a realidade se mostra. E aí aflora todo o nosso íntimo que estava ali recalcado. Mas quando a transformação vai de dentro para fora, ela é natural, ela é espontânea. Sem que a gente faça esforço de representação, ela se transmite. E todo aquele que chega próximo de nós vai perceber qual é o nosso estado íntimo. Sem que a gente fale, as pessoas entenderão a mensagem. Só para exemplificar, finalizando, a primeira vez que eu estive em Uberaba, que estive com o Chico, foi um momento muito impressionante para mim. Porque primeiro eu fiquei naquele muro, que dava lá para a rua, sentado em cima do muro, desse jeito, para ver pela janela o Chico lá no fundo, psicografando. E ali eu fiquei um bom tempo. Desci, fui me metendo pelo meio da multidão, consegui chegar numa janela mais próxima, olhei para ele. Lá pelas tantas da madrugada, já acabada a psicografia, lidas as mensagens, aquela fila que não acabava mais. Lá pelas tantas eu finalmente consegui entrar no salão. Aquela fila que não acabava nunca, que
andava. Finalmente eu cheguei na cabeceira da mesa. Era uma mesa como daqui até ali a cabine. E quando eu cheguei na cabeceira, que eu botei a mão na cabeceira, que eu olhei para o Chico, eu senti alguma coisa que eu não sei descrever até hoje. Dali em diante, desnecessário dizer, foi só chororô. Fui chorando dali até a hora que falei com o Chico, e aí mais ainda, muito mal, entre lágrimas e murmúrios, consegui dizer apenas obrigado e saí dali bobo. Depois eu vim ser informado que a aura do Chico era enorme. Certamente naquele momento eu entrei na aura de vibração do Chico. E ali, quando eu percebi pelas minhas parcas, possibilidades mediúnicas de então, eu percebi aquela vibração, além da emoção somada à emoção naturalmente, ali eu destrambelei, ainda desequilibrado, mediunidade comprometida. Destrambelei ali e comecei a chorar. E a emoção de estar junto do Chico foi uma coisa que tomou conta de mim. Então que a gente possa trabalhar, para quem sabe daqui mais algumas reencarnações, algumas dezenas, dúzias, centenas de reencarnações, também nós sermos capazes de apenas pela nossa simples presença transmitirmos esse ambiente de paz, fazermos com que aqueles que se aproximarem de nós se emocionem não apenas pelo prazer de fazer os outros chorar, mas emocionar essas pessoas no sentido delas buscarem algo mais, algo de melhor, porque é tarefa nossa promover o nosso avanço moral, promover o avanço moral do planeta, daqueles que nos cercam. É nossa tarefa, é a nossa missão enquanto reencarnados, promover o progresso pessoal das pessoas que nos cercam, da sociedade em que vivemos e, por consequência, do mundo que habitamos. Que possamos transformar a nossa existência em algo útil para o nosso planeta. Que a gente possa sair daqui deixando alguma marca útil, alguma marca proveitosa para aqueles que seguirem atrás, para aqueles que vierem atrás. Uma vez um companheiro me falou algo e eu nunca mais esqueci da reflexão que surgiu dali. Poxa, você me levou para lá, uma casa espírita onde se realiza um grande trabalho. Eu falei, mas eu cheguei lá porque eu fui levado por uma outra mão que foi a do meu orientador de mocidade, Moacir, grande Moacir, o neto do meu deputado. Só que se a gente refletir direitinho, o Moacir foi para lá porque outra pessoa levou. E essa outra pessoa foi levada por ninguém mais, ninguém menos do que Amazonas Hércules, que foi levado por outro, foi levado por outro, foi levado por outro, e lá no início da fila, quem é que está puxando a trilha? Jesus. É Ele que está puxando essa fila. Que possamos nos integrar a essa grande fila. Muito obrigado.